Fala, turma, beleza? Boa tarde já, né? Então, eu vou gravar aqui a primeira aula de cálculo numérico e já vai a primeira atividade para vocês. Beleza? Vamos lá, então. Eu não vou aqui ficar preocupado em deduzir nenhuma fórmula ou deduzir nenhum algoritmo para vocês. Eu vou explicar a parte conceitual, para que é usado, e já vou lhe apresentar pronta essa fórmula para aplicação direta no que nos interessa. Vamos lá. Então, a ideia a nossa disciplina é de métodos numéricos. É você, de repente, pegar alguma aplicação da álgebra nisso aí, por exemplo, cálculo 1, 2, cálculo 3, é você resolver problemas que até então se resolviam no campo do algebrismo, o x, y, fazendo muita conta, equacionando, e resolver somente com números, é isso aí, fazendo conta. Então, isso é método numérico. É você substituir um processo algébrico, às vezes um pouco mais pesado, por um modelo, né, isso aí, por um método onde você só faz conta. Então, daí pegar a sua maquininha e calibrar a maquininha para meter o ferro. Vamos lá? Então, primeiro, vamos pegar a maquininha e vamos trabalhar com ela com 3 casas decimais. Então, você pega a sua máquina, ó, mod, 3 vezes mod, aperta o fix e calibra então para mim 3 casas, ó, fix 3. Maquininha com 3 casas decimais. Vamos lá? Turminha, qual que é o primeiro assunto de métodos numéricos? É esse aqui, ó. Integração numérica. Integração numérica. Beleza? Você passou pela Mônica lá com cálculo de integral. Existem duas maneiras de você trabalhar com integração de uma função. Se você pega uma função e escreve dela a integral indefinida, então você escreve uma nova função. Então, ó, na hora que você integra uma função e escreve sua integral indefinida, você escreve uma nova função. Nova função que, quando derivada, me leva até a função primitiva. Beleza? Agora, se você calcula de uma função a sua integral definida no intervalo qualquer, aí você tem um número como resultado. Esse número, ele sempre vai representar a área sobre o gráfico naquele intervalo de domínio. Quero falar o que para vocês? Olha só. Vamos supor que aqui eu tenho eixo y, eixo x, ou aqui f de x. Não é isso aí? Tudo bem? O que a matemática da engenharia faz desde o cálculo 1? A matemática da engenharia no cálculo 1, 2, 3 e 4 tem como única função estudar relações entre duas ou mais variáveis. Quer ver? Por exemplo, dada a função f de x igual a e elevado a cosseno de x menos ou mais 3. Essa é uma função não muito simples, uma função mais robusta. Mas quem é essa função? E elevado a cosseno de x mais 3. E aí? Como é que se brinca com uma função? Se é que é possível brincar com ela? É assim que se brinca, quer ver? Eu posso aqui abrir uma tabela, ó. Eu posso aqui abrir uma tabela e com essa tabela eu posso ir lá nessa função, atribuir valores para x e para cada x que eu atribuo lá, eu tenho como resposta uma imagem, um y. Por exemplo, nessa função, quando x for igual a 2, por exemplo. Quem vai ser a minha imagem? Aí vamos lá, ó. E, né? E
elevado a 2, shift E elevado a cosseno, né? A cosseno de 2, mais 3. Então, quando x for igual a 2, faz sua conta aí. Quando x for igual a 2, eu vou ter uma imagem igual a 3,66. Então, isso aqui é para mim um par ordenado, não é um par vadio. Existe uma lei matemática que ordena a sua formação. Então, nessa função, quando x for igual a 2, eu vou ter uma imagem igual a 3,66. Então, eu criei o seguinte par ordenado: 2 e 3,66. O que esse par ordenado, para mim, vai representar? Um ponto. Um ponto aonde? No plano cartesiano. Então, nesse caso aqui, ó, para um x igual a 2, tem-se uma imagem 3,66. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto é dele que eu estou falando. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer se aqui eu atribuir 1, 2, 3 mais 300 valores para x? Para cada x atribuído ali, tem-se uma imagem, um y. Então, eu vou ter lá no plano cartesiano uma infinidade de pontos. Esses pontos geram o gráfico da minha função. Tudo bem até aí? Então, vamos supor que existe uma função, vamos supor que exista uma função no mundo, e eu fiz esse trabalho aí. Eu fui nessa função, atribuí n valores para x, para cada x eu encontrei um y correspondente, identifiquei pontos no plano cartesiano e tracei o gráfico da função. E vamos supor, então, que seja esse aqui o gráfico. Ó, esse aí é o gráfico. Esse é o gráfico da função f de x. Que função é essa? Pouco importa, ok? Então, esse é o gráfico da função f de x. O que Moniquinha fazia com vocês no cálculo 2? Moniquinha, através do cálculo de integração definida, Mônica podia calcular a área sobre o gráfico no intervalo pré-determinado. Então, Moniquinha pedia assim, quer ver? Calcule para mim a área entre o gráfico e o eixo x no intervalo de A até B. Tipo, quanto vale a área embaixo desse gráfico? Essa área aqui, no intervalo de A a B. Essa área era dada pela integral definida, essa área era dada pela integral definida de A até B de f de x dx. Turminha, mas aqui, ó, eu vou confessar para vocês. Cara, tem função que não é fácil você integrar, não. Moniquinha até te ensinou a integrar uma função por substituição, por partes. Cara, mas algumas funções não são fáceis de serem integradas. Então, eu tenho que arrumar uma forma um pouco mais otimizada, que pode não me dar essa área exata, mas que me leve até um valor muito próximo dessa área, sem ter que recorrer a esse cálculo algébrico, recorrer a essa algebrização, né? A esse protocolo do cálculo 2. Tudo bem? Aí que entra, então, o método numérico. Então, o que é uma integração numérica? É você calcular a mesma área que Mônica calculava, sem recorrer ao processo de integração. Claro que a área que eu calculo vai ser uma área muito aproximada. Mônica calculava uma área exata. Moniquinha era fera para isso aí. Enfim, como é que eu faço? Vamos começar então agora. Espera um pouco, vou dar um pause aqui, galera. Vamos lá? Regra dos trapézios sucessivos.
Olha que bacana que é isso aqui. É bacana mesmo. Olha só. Vamos supor que eu queira calcular f de x, x. Eu estou a fim de calcular a área entre o gráfico dessa função e o eixo x no intervalo de a a b. O que eu faço então? Eu vou no intervalo de a a b, eu vou ali determinar intervalos menores. Eu quero a área nesse intervalo maior. Tudo bem? Então, ó, A é o extremo inferior do intervalo, B é o extremo superior do intervalo. Aí o autor da questão vai sugerir que você então calcule essa área usando N subintervalos, ok? Então vamos supor, presta atenção, vamos supor que eu queira calcular essa área aí usando 4 subintervalos. Então, subintervalos. Se eu vou calcular essa área com aproximação para 4 subintervalos, então eu vou no intervalo maior, eu vou formar 4 intervalos menores. É muito fácil. Eu vou então pegar o intervalo AB e vou aqui dividir, ó, em 4 partes iguais. Beleza? Então eu vou retalhar a área que me interessa em 4 áreas menores. Ó, tudo bem? A partir daí, eu vou criar dentro da área de interesse, eu vou criar trapézios. Ó, esse trapézio aqui, ó. Esse trapézio, ele aparece assim, quer ver, ó? Ele tá assim, ó. É que ele tá de comprido, né? Ó, mas ele é assim, tá vendo? Põe ele em pé ali, tá vendo? Então aqui, ó, eu vou criar também um outro trapézio e aqui um outro trapézio. Tudo bem? Então, claro, gente, você vai pegar ao longo de uma curva muito harmônica e vai cortar segmentos retos. Isso pode promover, no final da sua conta, um ganho ou uma perda de área. Então, existe aí um erro percentual. Mas existe uma aproximação muito grande da área exata. Assim, professor, e se eu colocar ali de repente 10 subintervalos ou 100 subintervalos? Aí sim, quanto mais subintervalos você colocar no intervalo de interesse, maior vai ser a aproximação do seu resultado do resultado exato. Tudo bem? E aí, turminha? Nesses trapézios, quem são os elementos? Primeiro, no trapézio, a sua altura aqui, ó, a sua altura, na verdade, é a variação de x aqui, ó. É um ΔX, tá vendo? Então, esses subintervalos foram criados no intervalo maior. Então, agora eu adotei A, B e outros valores de x como referência. O meu ΔX, que é essa altura aqui, ó, é esse passo aí que eu estou dando, né? Essa variação entre os valores de x que eu tomei como referência. Beleza. E aí, nesse trapézio aqui, ó, concordam que essa base menor é o valor, ó, da imagem para esse valor de x aqui, ó. Então, se eu pegar, presta atenção, se eu pegar esse valor de x aqui e aplicar na função, eu vou encontrar esse valor de y aqui. Esse valor de y é quanto mede essa base menor. E essa base maior aqui, cara, ó, essa base maior é, na verdade, a imagem para esse valor de x aqui, o AB, tá vendo?
Então, as alturas desses trapézios são, na verdade, imagens dos valores de x que eu tomei como referência. Aí presta atenção, concordo que este segmento aqui é desse trapézio sua base menor, mas desse aqui é sua base maior, tá vendo? Então, cada segmento eu vou usar duas vezes. Ora, ele é base menor do trapézio sucessor e é base maior do trapézio que o antecede. Então, esse aqui repete duas vezes, esse aqui eu uso duas vezes e esse também. Eu só não vou usar duas vezes as imagens do extremo inferior e superior do intervalo maior de interesse. Então, este segmento aqui, ele só me serve uma vez e esse só me serve também uma vez. Então, a área que eu vou calcular é uma área dada pelo somatório de áreas de trapézios, ok? Onde suas bases maior e menor são valores de imagens da função e suas alturas é o passo que eu dou, é o intervalo que eu dou no delta ou em x de um intervalo para outro. Eu vou resolver uma questão para vocês ali, olhando para essa questão aqui, ok? Depois vocês fazem mais uma, né, que eu vou deixar para fazer em casa. Espera um pouquinho, eu vou só agora dar um pause aqui. Vamos lá, copia para mim esse algoritmo aí, ó. A área que me interessa é o delta x, calma que vem por agora um exemplo, que multiplica f de xo. F de xo é a imagem do extremo inferior do intervalo. No nosso caso aqui é o a. Se eu pegar o valor de a e aplicar na função, eu vou encontrar aqui o f de a, que é o meu xo, mais f de xn. Quem que é o xn? É o extremo superior do intervalo. Eu vou pegar o valor de b e vou aplicar na função, vou encontrar aqui o f de b, que é o f de xn. Tá ok? Então, ó, xo e xn são x inferior do intervalo e x superior do intervalo. Para cada um valor desse, eu busco a imagem no gráfico lá. Muito bem, na função, na verdade. Depois, para todo valor de x que vai intermediar esse intervalo, eu vou calcular a imagem, vou somar seus valores e multiplicar por 2, porque no meio do intervalo, cada valor de imagem agora, eu uso duas vezes por ser base maior de um trapézio e base menor do outro. A ideia é essa aí, sobre 2. Então, guarda esse algoritmo, essa fórmula, que eu vou agora fazer um exemplo no quadro, não vou acabar de fechar isso aí, tá bom? Vamos lá, questão. Calcule a área sob o gráfico da função f de x, x ao quadrado mais 3, no intervalo de 0 a 8, usando para isso 4 subintervalos. Então, quer ver? O esboço é esse aqui, ó. Eu tenho aqui plano cartesiano, e vamos supor que o gráfico da função, essa é uma parábola, né? Mas seja esse gráfico aqui, ó. Então ele quer calcular a área entre o gráfico e o eixo x, no intervalo de x de 0 até 8. Ó, então ele quer essa área aqui, ó. Para isso, ele quer dividir essa área em 4 subintervalos, em 4 trapézios. Então, eu vou ter que pegar esse intervalo maior aqui e dividir em 4 partes. Tudo começa, então, assim, quando você calcula o passo que você vai dar na sua fórmula lá. O passo é a variação em x entre o valor de x e o seguinte. Então, para calcular esse ΔX, ó, para calcular o ΔX, vai pegar xn menos xo sobre n. Xn é o x superior do intervalo.
XO é o x inferior do intervalo. Então, quem é o meu ΔX aqui? O meu ΔX vai ser igual a xn, 8, menos 0, sobre n, 4 subintervalos. Então, quem vai ser o ΔX? 2. Pô, gente, até porque, numa lógicazinha mais barata, de 0 a 8, eu tenho 8 unidades. Se eu quero ali colocar 4 subintervalos, então eu vou dar um pulo a cada 2 unidades. Concorda comigo? Então, meu ΔX aqui, ó, o meu ΔX aqui vale 2. Beleza? Então, eu vou pegar x igual a 0 e vou, então, pular de 2 em 2 unidades. Com isso, então, eu monto minha tabelinha. Ó, x e f de x. X igual a 0 é o extremo inferior do intervalo. Se o meu ΔX é igual a 2, então eu pego agora x igual a 2, 4, 6 e 8. Ó, passar para cá essa tabela, está muito apertado aqui. Então, com isso, eu vou montar aqui, ó, meu ΔX igual a 2. Deixa aí. Eu vou montar minha tabelinha, ó. X e f de x. Eu começo com o extremo inferior do intervalo, x igual a 0. X igual a 0. E agora eu dou um passo. Qual que é o meu passo aí? 2. X igual a 0, x igual a 2, 4, 6 e 8. Vou na função e encontro a imagem para cada valor de x desse. Para x igual a 0, 0 ao quadrado, 0 mais 3, 3. Para x igual a 2, 2 ao quadrado, 4 mais 3, 7. X igual a 4, 4 ao quadrado, 16, mais 3, 19. 6 ao quadrado, 36, mais 3 a quanto? 39. 8 ao quadrado, 64, mais 3, 67. E aí? Esse x aqui, que é o meu XO, esse aqui é o XN, cara. Esses são os intermediários. Aplicando aquela fórmula, a área que eu quero vai ser igual a ΔX, 2, abriu parênteses, x0 mais xn, 3 mais 67, mais 2 vezes as imagens intermediárias, 7 mais 19 mais 39, ó, sobre 2. Aí vamos lá? Eu faço na maquininha direto, quer ver? Ó? Então você não faz, mas tenta aí, ó. 2 vezes. Aí eu vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir aqui 2 aqui, ó. 2 parênteses, por quê? Porque lá no final eu fecho 2, tá vendo? Eu tenho uma operação aqui isolada dentro dessa maior. Então eu vou abrir 2 parênteses. 2 vezes, abrir parênteses. 3 mais 67, mais 2 vezes, abriu parênteses. 7 mais 19, mais 39, fechei 2 parênteses. Igual, divide por 2, igual 200. Então a minha área aqui, 200 unidades de área. Tudo bem? Vamos fazer mais um. Vamos fazer um mais complexo, tá ok? Depois eu vou te liberar com o exercício. Então, tá vendo? Quando você faz a aula para 2 pessoas só, flui um pouco mais. Então, mas turminha, qualquer dúvida, vai lá no nosso WhatsApp lá, manda dúvida, vem aqui também no Teams, me põe dúvida, vamos trabalhar. Mas o algoritmo é esse. Tudo bem? Vou fazer mais umzinho só mais um. Aqui, ó, essa aqui é mais enxutinha, tá vendo? Ó, é mais enxuta, mas a informação é a mesma. Calcule a integral definida. Por calcular a integral definida é calcular uma área embaixo do gráfico.
Então, calcule a integral definida de e elevado a x menos cosseno x. Vou colocar aqui um valor maior, de 2 até 3. De 2 a 3, usando para isso 5 subintervalos. Então, entenda que o que ele quer agora, é, dado o gráfico dessa função, não sei como seria, eu quero para x igual a 2 e x igual a 3, calcular essa área aqui, ó. Só que eu quero, nessa área, dividir essa região em 5 trapézios. A ideia é essa aí. Vamos lá, então? Direto ao algoritmo? É assim, ó. Primeiro, quem que é o meu ΔX? ΔX igual a x superior menos x inferior. 3 menos 2 sobre n, que é 5. Quem vai ser o ΔX? Vai dar 1/5 ou 0,2. Esse é meu ΔX. Vamos de tabelinha agora. Montando tabelinha. Agora, galerinha, cuidado, hein? Ó, x e f de x. Se a função tem um termo trigonométrico, põe a sua maquininha para rad, de radiano. Ó. Então, ó, mod, 2 vezes o mod, rad é o 2. Nesse momento, lá no seu visor, vai ter um Rzinho lá dizendo que a maquininha está calibrada para radianos. Tudo bem? Já fiz com a minha. Então, ó, x igual a 2. Se eu vou dar um passo de 0,2 em 0,2, então quem vai ser o meu próximo x? 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3. Beleza? Extremo inferior, extremo superior do intervalo, valores intermediários. Para cada x desse aí, maquininha já com 3 casas decimais, eu vou calcular então o valor de imagem na função, dessa função aqui, ó. Então, ó, x igual a 2, shift e elevado ao quadrado menos cosseno de 2. 7,805. Shift e elevado a 2,2 menos cosseno de 2,2, 9,614. Vamos embora. Confere com o seu aí. Shift e elevado a 2,4 menos cosseno de 2,4, 11,761. É uma função crescente, né? As imagens estão aumentando. Shift E elevado a 2,6 menos cosseno de 2,6, 14,321. Shift E elevado a 2,8 menos cosseno de 2,8, 17,387. Shift E elevado ao cubo menos cosseno 3, 21,076. Com os dados, agora é só aplicar a formulazinha, né? Vamos lá? Fácil. Vou fazer aqui, ó. A área que eu quero vai ser igual ΔX. Ó, vou até aumentar aqui agora. Isso. A área que eu quero vai ser igual a ΔX 0,2, que multiplica imagem do extremo inferior, imagem do extremo superior. 7,805 mais 21,076 mais 2 vezes que multiplica o somatório das imagens intermediárias.
9,614 mais 11,761, vou usar aqui, galera, mais 14,321 mais 17,387. Fechei aqui. Tudo isso sobre 2. Então, qual vai ser a área que me interessa? A área com aproximação ali. Vamos lá. Igualzinho, abre 2 parênteses. 0,2, abrir 2 parênteses. 7,805 mais 21,076 mais 2 vezes, abre parênteses, 9,614 mais 11,761 mais 14,321 mais 17,387. Fechei 2 parênteses igual, divide por 2, vê se confere com o seu aí, hein? Eu achei 13,305. 505, ó, unidades de área. Bem, eu acho que já deu para dar uma ideia bacana do que é esse algoritmo, do que é esse método. Está aqui no quadro. Ó. Agora eu vou deixar para vocês lá 3 ou 4 questões, vocês façam, já vão arquivando aí. Beleza? Qualquer coisa, você me encontra no WhatsApp ou então lá no chat do nosso time lá. Turminha, sucesso aí. Um abraço. Até semana que vem.